Boa noite, está começando o Mundo Universitário, o programa que traz as notícias e as novidades do ensino superior e da educação em nossa região. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a polêmica da redução da maioridade penal. Vamos tentar entender quais são os pontos de vista de quem é contra e de quem é a favor. E vamos ver também os jogos educacionais promovidos por uma universidade particular de Vitória da Conquista. E ainda, gente apaixonada pela matemática mostra que ela não é tão assustadora como parece. A redução da maioridade penal é um assunto que vem causando muita discussão em todo o país. Há quem defenda esta medida como forma eficaz de se combater a violência no Brasil e quem acredita que isso só é possível combatendo outros problemas de ordem social. Nós vamos tentar entender um pouco mais sobre essa questão e sobre os prós e contras da redução da maioridade penal no Brasil. No Brasil e em mais de 150 países, pessoas são consideradas adultas a partir dos 18 anos. Infratores mais novos cumprem penas mais leves em unidades socioeducativas. A proposta da emenda à Constituição, PEC 71, estabelece que jovens a partir de 16 anos passem a ser julgados e condenados como adultos. No entanto, a redução da maioridade penal ainda divide opiniões e gera muita polêmica. É fácil de entender. O Brasil vive já há alguns anos uma crise bastante acentuada no segmento urbano, mas também nas pequenas cidades, no interior, na segurança pública. A segurança pública está realmente em crise. Nós vemos a população assustada, a população inclusive irritada em alguns momentos, mostrando assim um grau de irritação muito acentuado. E grande parte dos incidentes relacionados à violência, principalmente nas áreas urbanas, embora não apenas, envolve pessoas que são tecnicamente classificadas como menores de idade, ou seja, abaixo dos 18 anos. Existe até mesmo uma técnica ou um conjunto de técnicas que envolve os criminosos e tal, de fazer uso, isso é notório, dessas pessoas por imaginar que elas são mais facilmente livres, né? Que elas não são imputáveis da mesma forma que os maiores. Às vezes são induzidos a assumir responsabilidade por crimes ou são envolvidos diretamente na realização dos atos. A população percebe isso, está assustada, está intimidada, não sente a firmeza dos órgãos do Estado para lidar com essa situação e vai para cima daquilo que se considera que seja o fator que dá essa proteção, essa impunidade a esses elementos, que é justamente a legislação. É isso que desperta toda essa discussão que está sendo conduzida no Brasil atualmente. Um dos argumentos mais utilizados para aqueles que são a favor da redução da maioridade é o de que se um jovem tem discernimento para escolher os seus candidatos aos 16, também tem condições de ser punido. Mas esse argumento é frágil e, portanto, deve ser analisado com cuidado. Olha, me parece um argumento completamente sem fundamento, porque são atitudes rigorosamente distintas. Escolher alguém para governar nem se compara, em termos de gravidade, ao cometimento de um ato delituoso. Acho que é um argumento que não tem fundamento, que é só feito para poder causar realmente um efeito passional no público e não tem como sustentar a discussão. Acho que os argumentos verdadeiramente legítimos são outros, principalmente do ponto de vista da capacidade de discernimento que a pessoa tem, mas sem usar comparativos que não cabem na situação. É como comparar alhos com bugalhos, são situações totalmente diferentes. A discussão sobre o tema é antiga, mas ainda se cerca de argumentos passionais e que não englobam o problema em sua amplitude. Olha, como tudo que se refere à segurança pública, ou quase tudo, a discussão ela é muito envolvida por emocionalidade, por passionalidade, por um senso de urgência e por um senso de ameaça muito grande. Essas não costumam ser condições muito favoráveis à discussão de temas importantes que fazem parte do ordenamento jurídico do país. Decidir sob pressão, decidir na base da emoção, da paixão, costuma levar a decisões precipitadas e muitas vezes a decisões que acabam não tendo, a médio e longo prazo, o efeito que se esperava que elas tivessem. De modo que me preocupa a perspectiva de que nós podemos tomar decisões que no final acabem sendo contraproducentes e aumentando o grau de frustração da população ao invés de diminuir.
A solução para essa questão não é fácil nem imediata, mas é necessário que se amadureçam as discussões e os argumentos a respeito do tema, mantendo sempre em mente que a redução da maioridade penal é apenas um ponto dentro da complexidade que é a questão da segurança pública. Olha, em princípio, eu vou recorrer a um chavão, mas que nem por isso deixa de ter um valor muito grande. Não existem soluções fáceis para problemas difíceis. Não vai ser com uma medida isolada, como seja a mudança na maioridade, né, no limite de maioridade, que nós vamos resolver o problema da segurança pública. A segurança pública envolve um complexo de problemas que têm que ser atacados em conjunto e resolvidos de maneira coerente, de maneira bem planejada e levando em consideração as nossas limitações estratégicas. Se a gente apenas baixar o limite da maioridade penal, a única coisa que nós vamos conseguir com isso é colocar mais pessoas em situação de prisão. Veja que eu não estou querendo dizer necessariamente que nós vamos colocar pessoas na prisão, porque parte do nosso problema de segurança pública é isso. Quem deveria estar preso, muitas vezes não está. E o contrário também acontece. Tem muita gente que está na prisão e não deveria estar lá. Então, nosso problema com a segurança pública é muito abrangente. Não se limita à questão da idade dos criminosos e não se limita também a quem pode e quem não pode ser preso. Tem que ser abordado de uma maneira abrangente, de uma maneira completa, que envolva, inclusive, medidas sociais. Imaginar que o primeiro recurso diante da criminalidade e da violência é mandar a gente para a cadeia, na verdade é subestimar a gravidade do problema, é usar a energia do país num lugar errado, é tentar curar a doença certa com um remédio que não é adequado para ela. No próximo bloco, nós vamos ver como foi o workshop sobre jogos estudantis promovidos por uma faculdade particular de Conquista. A gente volta já.